Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4 diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Elohim, crede também em mim. Na casa de meu Abba há muitas moradas. Isso é uma afirmação. E se não fosse assim, ou seja, se na casa do meu pai não houvesse muitas moradas, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Se não houvessem moradas na casa do meu pai, eu prepararia lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Nós entendemos claramente que a casa do meu pai é o templo. É o templo. Yeshua falou: a casa do meu pai será chamada lugar de oração. O templo da santidade, Beit Hamikdash, será chamada Beit HaTefilá, casa de oração. Então, de onde que Yeshua estava falando sobre a casa do meu pai ter muitas moradas? O templo, os compartimentos do templo. Como nós sabemos, nós somos o templo da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Corpo, alma e espírito. Isso se aplica a nós. E em nós há muitas moradas, muitos compartimentos, muitos lugares. Lembra que Yeshua disse: eu vou destruir esse templo e reestruturar em 3 dias. E todo mundo achou que ele estava falando do templo da santidade. Não, ele estava falando do próprio corpo dele. No princípio era a Menha, a palavra. E a palavra estava com Elohim. E Elohim era a palavra. Então, o Mashiach sempre existiu. Sempre foi a palavra do Senhor que nós encontramos nas primeiras escrituras. Por exemplo, se eu não me engano, Isaías fala o seguinte: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Mas espera aí, palavra tem pé? Como que a palavra iria vir a Isaías? Por muito tempo eu entendi a palavra do Senhor veio a mim como algo simbólico, mas no tocante de Isaías recebeu uma palavra. Mas não, era a palavra que vinha até ele. Que palavra é essa? Yeshua. Apocalipse diz que um dos nomes do Messias é palavra de Elohim. E se uma palavra sai de mim, como a minha voz está saindo agora, não é uma segunda ou uma terceira pessoa. A minha palavra faz parte de mim. Então a palavra do Eterno é o próprio Eterno. A palavra do Eterno é o próprio Eterno. E essa palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. No grego seria isso: tomar um tabernáculo, se revestir de um tabernáculo, se revestir de carne. Porque se fosse só a palavra, nem todos veriam. Então, foi revestida de carne e habitou entre nós. E aí no verso 18 de João 1, que nós estamos comentando, já falamos do versículo 1, do 14, agora o 18. Diz o seguinte: ora, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o tem revelado. Ninguém jamais viu a Elohim, mas o Elohim unigênito o tem revelado. Por quê? Porque agora o Filho de Deus, ora, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesto no corpo, manifesto na carne.
Quando Elohim veio à Terra, ele não podia vir como Elohim. Eu já expliquei isso no áudio sobre o Pai é maior do que eu. Então, o que Elohim faz? Ele se torna filho de Elohim. Por quê? Uma emanação, uma parte dele vem ao mundo, porque ele como um todo não podia. Ele como um todo não pode morar dentro de nós. Por isso que ele manda uma parte, o Espírito. Por isso que Yeshua fala, as minhas palavras são espírito e vida. O fôlego que ele dizia. Então, quando Yeshua vem, ele vem num tabernáculo. Quando Yahweh vem, ele vem num tabernáculo, chamado Yeshua. E da mesma forma, nós somos o tabernáculo hoje de Yahweh. Claro que não no mesmo nível e na mesma proporção de Yeshua. Não. Além de Yahweh, nós também moramos nesse tabernáculo. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então nós moramos aqui dentro desse tabernáculo. Sair dele não é problema. Então quando Yeshua fala que na casa do meu pai há muitas moradas, ele falava de nós. E o que ele fala? Eu vos tomarei para mim mesmo. Tá vendo essa casa de meu pai? Ela vai ser a minha casa. Para que onde eu estiver estejais vós também. Ele também disse em outro texto, Mateus 28, salvo engano, estarei convosco até a consumação dos séculos. Como? Pelo Espírito. Efésios 2,19 diz o seguinte: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo em Adonai, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Elohim no Espírito. Então essa era a morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. No madeiro, nós nos tornamos habitação do Espírito de Yeshua. Ora, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E vós sois filhos, se tendes o Espírito de Deus. Então as pessoas pensam que essa é uma levada, não, nós vamos para o céu, né? Porque nós vamos para a casa do meu pai. Não, a casa do meu pai somos nós. Ele mora em nós. Então essa é a maior revelação que nós podemos ter, de que nós somos habitação da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E da mesma forma nós somos o corpo daquele que habita a plenitude da divindade. A emanação do Eterno está dentro de nós, pelo seu Espírito.